E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, Sakamoto, ele comentou o assassinato do jornalista Dom Phillips. Foi assassinado ao lado de Bruno Pereira, né, o indigenista. E ele disse que a morte de Phillips foi um dano colateral, por ele estar ao lado do indigenista, que também foi morto na Amazônia. Mourão ainda considerou a possibilidade de haver um mandante para os crimes, o que a Polícia Federal nega, pelo menos até o momento, Sakamoto. A fala do vice-presidente nesse sentido, né, deixando em aberto essa possibilidade de haver um mandante para o crime. Não, primeiro que é ruim a declaração do vice-presidente, é muito ruim. Ele chama simplesmente a morte do Dom como dano colateral. Ou seja, a morte do Bruno era esperada, ou se você considera isso, se você considera que a morte do Bruno era esperada, você tem um governo, você tem a segunda pessoa na escala da sucessão, a primeira pessoa na escala de sucessão presidencial, né, o vice-presidente da República, dizendo que a morte de um indigenista é esperado no Brasil. Isso é um absurdo completo. Isso é você assumir a incompetência do país como gestor da Amazônia. Ou seja, a pessoa, na verdade, Mourão, inclusive, que esteve envolvido com a questão de projetos de preservação da Amazônia, da Comissão da Amazônia, ele reafirmando assim, publicamente de que a morte do Bruno Pereira, né, do engenista, que fez parte da FUNAI, até ser exonerado exatamente por cumprir o seu papel, exonerado pelo governo Bolsonaro, ele simplesmente era esperado, essa morte era uma pessoa que era marcada para morrer quase, né? Então é um absurdo completo. Agora, um outro ponto é o seguinte: a Polícia Federal ela tinha soltado uma nota que foi muito criticada pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, mas também por jornalistas que atuam na região, por analistas, pela imprensa, por técnicos, por antropólogos, por todo mundo que na nota ela fala o seguinte: olha, provavelmente não há mandante, provavelmente esse pessoal é o responsável, eles mataram sem mandante, sendo que a região do Vale do Javari, gente, ela tem muitos interesses, inclusive de organizações criminosas. Você tem tráfico internacional de droga no Peru, na Colômbia, que cruzam a fronteira, que atuam no Brasil e que usam o fruto da pesca ilegal em territórios indígenas, de pirarucus, de tracajás, né, que são tartarugas, tem alto valor nesses países, no Peru e na Colômbia. Muitos traficantes lavam dinheiro utilizando produtos dessa pesca e dessa caça ilegal realizadas em territórios indígenas do Brasil. Ou seja, é um sistema criminoso, complexo, né, que não pode ser descartado. E os indígenas do Vale do Javari alertaram a Polícia Federal, né, que isso poderia acontecer. Bem, a Polícia Federal não ouviu, soltou essa nota, foi criticada, né, e agora o Mourão ele fala, olha, pode haver mandante, beleza, você pensa, nossa, o vice-presidente tem uma cabeça um pouco melhor, não está fechado e não quer simplesmente resolver a história. Mas logo na sequência ele fala o quê? Olha, pode ter mandante, mas se é um mandante, é um comerciante da área que estava se sentindo prejudicado pela ação de Bruno, né? Como é que ele sabe? Não dá para saber. E aí esse é o ponto, gente. Quando houve a chacina de Unai, né, a Polícia Federal levou 6 meses para apontar mandantes intermediários, executores. Ponto. Quando houve o atentado ao presidente Jair Bolsonaro, dia 6 de setembro de 2018, houve um primeiro relatório da Polícia Federal de 22 dias, depois levou-se um segundo relatório de quase 2 anos para apontar que não houve mandante, né, para deixar claro que o novo mandante com um monte de investigações e tudo isso mais. E ainda assim, o presidente da República fica enchendo o saco e dizendo que houve mandante. Então, pera lá. Por que não vamos com calma e fazemos uma análise, quebra de sigilos, tudo o que for preciso para descobrir quem é o mandante, ao invés de ficar todo mundo dizendo, olha, foi só isso, era só aquilo, é uma coisa local. Não, não é. E o governo tem medo de parecer que não seja, de o pessoal descobrir que não seja, porque isso mostrará a incompetência do governo Bolsonaro em cuidar da Amazônia e impedir que nossa fronteira seja uma peneira.